Olá! No último domingo comemoramos a Páscoa. Você lembrou de agradecer a Deus? Assim como na aula anterior tivemos uma visão correta da justiça de Deus em relação ao sofrimento, veremos hoje sobre o amor, porque é comum, seja quem for, se achar injustiçado quando sofre. No sofrimento, temos dificuldade de entender que Deus continua sendo justo e bom. Mas a Bíblia ensina que a justiça de Deus está diretamente ligada à sua perfeição e santidade, sempre relacionada aos seus propósitos. Hoje perceberemos o amor de Deus em nós, em nossa vida e em nossos relacionamentos, fazendo toda a diferença. Por isso nossa aula se chama Amor ao Alcance, porque o amor de Deus está ao alcance de todos. Na verdade, precisamos reconhecer que Deus é amor nas pequenas coisas, assim como reconhecemos nas grandes coisas. Não é possível que você entenda o amor de Deus como um gênio da lâmpada mágica que lhe atende em todos os seus pedidos. Afinal, o gênio só atende a 3 pedidos, não é? Mas Deus tem justiça e bondade infinitas para conosco. Deus diz de si próprio que Ele é amor, mas nós não entendemos o que é e o que faz esta característica, porque temos muito amor por nós mesmos e pelos nossos, e isso não é o amor de Deus. Além disso, Deus diz que Ele é fogo consumidor e purificador, que Ele é luz. E a luz e purificação é o que torna o amor perfeito. Aquele amor que é só de fazer cafuné, de só fazer agrados, é um mimo, mas não alcança uma perfeição. Veja que Deus ama e por isso revela o pecado e livra aquele que deseja deste pecado. Seu amor é ilimitado e está ao alcance de todos que desejarem. Além do mais, no mundo entenderemos o amor como um sentimento cheio de palavras bonitas, mas Deus é ação. O amor de Deus é incondicional, só depende dele e ele ama a todos e demonstra esse amor. Em 1 João 4,11 lemos: Amados, vimos que Deus assim nos amou. Nós também devemos amar-nos uns aos outros. Como Deus o amou? Dando a vida eterna através de um enorme sacrifício. Então, olhe para si e pense em como você tem amado. Você fez ou faz algum sacrifício por amor em sua vida? Vamos ler 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A atração que os jovens sentem não é amor, porque amor é comer 1 quilo de sal juntos e continuar querendo realizar o bem para a pessoa. Então leva tempo, leva conhecimento, tolerância e aí sim amor. Deus nos ama desde o princípio e apesar de nós sermos como somos. Então, que amor é esse? Vamos ler 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros,
pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia deixa claro que Deus nos ama, porque Ele é amor. Agora nós precisamos desejar conhecer este Deus e este amor, viver próximos o suficiente para sermos transformados. Amor é a essência de Deus e é a base para todas as ações e palavras. Quem vive perto do amor aprende a amar. Veja como é o amor na Trindade. Por amar o Filho, o Pai lhe confiou todas as coisas. Por amar o Pai, o Filho lhe obedeceu até a morte na cruz. E por amar os seres humanos, eles designaram o Espírito Santo para nos ensinar e dirigir por este caminho maravilhoso. Amor está ligado diretamente ao ato de dar de si e doar o seu melhor. Mas somos chamados a amar a Deus prioritariamente e ao próximo como a nós mesmos. Então o padrão continua sendo o que temos dentro de nós. Só podemos ser transformados internamente com a atuação de Deus. Amar é um compromisso de mover-se em direção ao outro para o bem dele. Deus nos oferece o modelo e padrão que devemos seguir. Vamos ler Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabemos que Deus é bom e este atributo de Deus pode e deseja nos transformar paulatinamente. Quem é bom não consegue dar algo mal ao outro. Nosso Deus é bom e não muda conforme nossas atitudes ou nossa rebeldia ou algum deslize que praticamos. O que acontece é que temos consequências de nossas escolhas, mas Ele continua sendo bom. Vamos ler 2 Samuel 24:14. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Deus é misericordioso e por isso trata com bondade aos que não estão atendendo seus mandamentos e acabam angustiados e aflitos. Davi sabia muito bem disto e por isso preferia as mãos do Senhor do que dos homens. Vamos ler Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Deus é gracioso, por isso nos trata com bondade gratuitamente. Nada de bom que fazemos pode comprar esta benevolência de Deus. O que fazemos de bom, na verdade, deve ser a resposta de toda a bondade sobre nós, por amor e por obediência. Entenda que para receber esta graça é preciso fé, confiança e dependência de Deus. Para receber a graça, é necessário que se olhe para dentro de si e perceba como é carente dessa graça, como você é falho, como você tem defeitos. Porque se a pessoa não se enxerga, ela não acha que precisa da graça de Deus. E o restante é consequência. Vamos ler Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância
e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, é por causa da paciência e tolerância de Deus que temos a oportunidade de perceber nossos caminhos e chegarmos ao arrependimento. Deus é paciente porque sua longanimidade aturou o mal, que foi entregar seu Filho para levar o bem aos seres humanos. A nossa paciência vem de Deus e ela nos leva a esperar com fé que Deus cumprirá seus propósitos para o nosso bem e para a sua glória, antes de mais nada. Jamais conseguiremos cumprir o desafio de amar somente pelas nossas forças, recursos ou sabedoria humana. Só podemos amar se permitirmos que o amor de Deus inunde nosso ser. Vamos ler João 17, 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este é um pedacinho de uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. O propósito de Deus em nos proteger do maligno não é porque somos bebelôs super protegidos, mas porque Ele tem um objetivo de que sejamos testemunhas de suas bênçãos, para apresentar o amor de Deus aos outros. A Bíblia afirma que o amor de Deus por nós é tão grande que usou a expressão de tal maneira. Desde o princípio, o propósito de Deus em abençoar o seu povo foi para que este povo fosse bênção aos outros. Comece hoje em cada detalhe perceber o amor de Deus por você. Ele o formou, o amou desde o princípio, e mesmo você algumas vezes sendo rebelde, Ele o protege para que não se perca. Amar a Deus em uma situação difícil é demonstração de fé, e isto alegra o coração de Deus. A cada dia você tem oportunidade de demonstrar amor, porque sempre haverá alguém mais necessitado que você em sua vizinhança ou família. Basta abrir os olhos da fé e querer demonstrar o amor de Deus. Decida conhecer e amar as pessoas por amar a Deus. Se Deus, que nos conhece tão bem, com todos os nossos defeitos e pecados, nos ama profundamente, quem somos nós para escolher quem merece ou não nosso amor? Comprometa-se a amar como Deus o ama, inclusive a você mesmo. Comprometa-se a amar tanto o seu próximo como a si mesmo, como Deus o ama e demonstra isso. Amém?